Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais influentes da pedagogia no mundo todo, Educação como Prática da Liberdade, de Paulo Freire. Esse livro de 1967 não questiona só como a gente ensina, mas principalmente por que a gente ensina. E para começar essa análise, vamos direto ao ponto com a pergunta que move todo o pensamento do Freire, que é a seguinte: a educação pode ser usada para oprimir ou ela é, por natureza, uma coisa que liberta? É essa tensão que a gente vai explorar agora. Então, o nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender o cenário histórico da época. Depois, vamos identificar o problema que o Freire criticava na educação tradicional. Aí, a gente apresenta a solução que ele propôs, explica o que é o processo de conscientização e, por fim, conecta tudo isso ao objetivo maior: construir uma democracia de verdade. Vamos lá, começando pelo começo, o contexto. Para entender de verdade a obra do Freire, a gente precisa voltar no tempo e entender o Brasil dos anos 60, que foi onde tudo isso nasceu. Olha, o trabalho do Freire não surgiu do nada, sabe? Ele é uma resposta direta a um país que estava em plena ebulição. Um lugar onde o velho e o novo batiam de frente. Nesse cenário, a educação virou um campo de batalha, um lugar fundamental para decidir o futuro da nação. E foi bem no meio desse campo de batalha que o Freire identificou um inimigo claro, um modelo de educação que, na visão dele, impediu o progresso. Ele deu um nome para isso: educação bancária. Essa metáfora do banco é genial, né? Pensa só, o professor é quem tem o capital, que é o saber, e os alunos são tipo contas de poupança, só recebendo depósitos de conteúdo sem nunca questionar. Para Freire, esse modelo não forma gente que pensa, mas sim gente que só repete. Isso aqui deixa bem clara a hierarquia super rígida do sistema. De um lado, você tem um sujeito que sabe tudo. Do outro, o objeto que não sabe nada. Não tem diálogo, é só um monólogo que reforça uma relação de poder totalmente vertical e, no fim das contas, antidemocrática. Mas o Freire não ficou só na crítica, não. Ele foi além e propôs uma alternativa radical: a visão dele de uma educação como prática da liberdade. A mudança aqui é total. A evocação deixa de ser a entrega de um pacote pronto e se torna uma construção conjunta. E o ponto de partida não é um livro didático distante, mas a vida real, a realidade e as experiências de quem está aprendendo. E aqui, aquela hierarquia do outro modelo simplesmente some. Os dois, educador e educando, são sujeitos do processo. O professor também aprende e o aluno também ensina. A relação vira horizontal, baseada no respeito e na comunicação de verdade. Então, o ponto central é esse. A educação libertadora se apoia nesses 4 pilares. O diálogo é a ferramenta principal. A autonomia é o método. A reflexão crítica é o que move tudo. E a transformação social, bom, essa é a meta final. Certo, mas como é que essa transformação acontece na prática, no dia a dia? Para explicar isso, o Freire nos dá um conceito-chave, que é a conscientização. É muito importante entender que conscientização, para o Freire, não é doutrinação. Pelo contrário, é o processo de aprender a ler a própria realidade. É aquele momento em que a pessoa percebe que a situação dela não é um destino, mas uma construção histórica que pode sim ser transformada. A gente pode até resumir esse processo em 3 passos. Primeiro, a pessoa aprende a decodificar o mundo ao redor dela. Depois, ela começa a identificar as forças sociais e históricas que criaram aquela realidade. E, por fim, o mais importante de tudo, ela se reconhece como uma força ativa, alguém capaz de reescrever essa história. E tudo isso nos leva, finalmente, ao grande objetivo político do projeto de Paulo Freire, que é a construção de uma democracia de verdade, uma democracia real. Essa ideia aqui amarra tudo. Quer dizer, para o Freire, não tem como existir democracia de verdade com o povo passivo e calado. A democracia precisa de cidadãos que pensem por conta própria, que debatam suas ideias e que participem ativamente das decisões. E assim a gente fecha o círculo. A educação libertadora não é um luxo ou uma utopia. Na visão do Freire, ela é a ferramenta indispensável, a condição número 1 para que uma sociedade possa se chamar de fato de democrática. E para a gente concluir, fica a provocação. Se a gente olhar para as escolas e universidades de hoje, para os métodos que usamos e para os objetivos que buscamos, que modelo estamos seguindo? A nossa educação está formando sujeitos críticos prontos para a liberdade ou receptores obedientes prontos para a domesticação? A pergunta do Freire, como se vê, continua mais atual do que nunca.